Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos estar recapitulando algumas coisas e vamos estar vendo o comando while. A função break nós já vimos na última aula, né? Quando nós vimos a estrutura switch. E aqui ela está só explicando, né? Eu falei para vocês que eu ia colocar para vocês. Então, a função break é utilizada para forçar a saída de um laço de repetição. Né? Por exemplo, caso uma determinada condição do código tenha sido atendida, você pode cancelar o looping utilizando a função break. Então, nós podemos utilizar tanto dentro do switch como aqui também nesse for. Né? Nós temos uma condição que ele vai estar rodando aqui dentro, né? No if. Então, desculpa, aqui, né? Temos o for. Aqui está o for. Esse aqui é o if. Então, dentro desse for, se por acaso ele atingir alguma condição pré-determinada, você pode cancelar com o break. Tá ok? Então, isso também pode ser utilizado aqui. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá certo? A gente tem um exemplo, né? O laço de repetição, a estrutura condicional e a função break. Esse arquivo já está lá no Moodle para vocês e vocês podem estudar por meio dele, tá ok? Um outro comando que é interessante é o system_cls. Ele faz um clean, né? Ele faz uma limpeza de tela. Então, quando você está, por exemplo, cadastrando, vai pedir, por exemplo, nome, idade das pessoas, você pode usar esse comando system_ls desculpa, dentro do laço de repetição. Então, cada vez que ele entra no laço de repetição, ele vai pedir, por exemplo, o nome, o endereço, o telefone, e pega as informações. Aí, a hora que ele termina de coletar os dados, ele faz um clean, né? Faz uma limpeza da tela e volta, a tela fica toda limpa novamente. Não fica aparecendo lá embaixo como a gente tem deixado, tá? Esse é um comando bem legal, nós não tínhamos visto ainda, mas ele deixa o código não, né? Deixa a interface bem mais limpa, em vez de ficar aparecendo um após o outro. Você pode testar depois nos seus programas, tá ok? Bom, vamos lá para o comando de laço de repetição. While, né? Nós já vimos os demais. Uma estrutura de repetição pode ser utilizada quando o número de repetições necessárias não for fixo, tá? Nesse caso aqui, a gente viu que o for, ele começa em um determinado número e vai até um momento que é predeterminado. Normalmente você já sabe o que é que você vai quantas vezes você vai ter que ter de iteração nesse laço, tá ok? Apesar que eu posso usar o if com o break para cancelar a qualquer momento, normalmente nós utilizamos ali o for quando a gente tem mais um critério, né, de parada fixo, né? Tabuada de 0 a 10, certo? Então você já tem o número correto. O while ele vai ter uma condição que deve ser atendida. Então aqui eu posso ficar n vezes. E é no while, por exemplo, que pode acontecer o que a gente chama de loop infinito, né? Porque às vezes essa condição ela nunca é atingida e ele pode entrar num loop infinito, o que é muito mais difícil de acontecer no for. A estrutura, você pode ver aqui, esses slides, novamente estou falando para vocês, eu não coloquei em modo de apresentação, mas podemos até colocar aqui, né? Esses slides vão estar disponíveis lá para você. Então, aqui nós temos o x igual a 0, e aqui está falando, olha, enquanto x for diferente de 5, imprima o valor de x. E aí, olha, né, ele vai ficar, isso é um laço, ele vai ficar aqui n vezes até sair. Quantas vezes? Enquanto x for diferente de 5. Só que olha só, eu estou fazendo um incremento. Então no while é muito comum nós utilizarmos contadores, né? Então aqui ó, um contador incrementando uma unidade. O mais comum é nós incrementarmos de 1 em 1, tá bom? Porque você vai contando quantas vezes é passado aqui dentro. Então isso é importante, por exemplo, num exercício que você tem que calcular a idade das pessoas. Então vamos supor que eu falo para você assim, olha, estamos fazendo um cadastro de N pessoas.
né? Vamos abrir esse cadastro hoje. As pessoas vão passar aqui no escritório e elas vão se cadastrar. Eu não sei quantas pessoas virão, tá certo? Então eu não tenho como definir. Se eu soubesse que eram 12 pessoas, eu poderia começar lá, enquanto x for i igual a 1, enquanto o x for menor ou igual a 12, ele fica dentro, faço um for. Mas aqui eu não sei se vão ser 12, se vão ser 50, se vão ser 200. Então eu posso criar o while, né, e fazer uma condição. Não no caso igual ao número, poderia perguntar, né, while enquanto a resposta for igual a sim. Então eu teria que ter uma resposta a cada iteração, né, iteração e não interação, né? É claro que há uma interação com o usuário, mas essa iteração é às vezes que se repete dentro do laço. Então, cada vez ele vai ficar perguntando, né? Você tem mais pessoas para cadastrar? Sim, então ele volta e cadastra. Então pode ser 1, 2, 5, 10, 20, 50. Enquanto eu responder sim, ele vai ficar dentro deste laço. Até que em um determinado momento eu digo não, e aí ele sai do laço, ele vai guardar quantas pessoas foram registradas, e eu poderia, por exemplo, somar, criar um somador aqui, né? Para somar todas as idades. Então eu vou ter todo o total de idades das pessoas que se cadastraram, e aí eu vou pegar esse total e vou fazer uma média aritmética dividindo pelo número de pessoas. Então eu vou ter a média da idade das pessoas que compareceram naquele dia em um determinado local. Tá certo? Então nós utilizamos aqui, tem muitos exercícios que o contador normalmente nós precisamos para saber quantas iterações houve, tá? E senão você não sabe quantas vezes passou ali. E a maioria dos exercícios a gente precisa disso, precisa utilizar. E aí, às vezes a gente vai precisar de somador também, tá bom? Então eu já estou avisando para vocês ficarem atentos. Aqui a gente tem um outro exemplo que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? E o x começa em 1 e o y é 10, tá? Então, enquanto o y for maior que x, ele vai decrementando, né? Então, a gente tem um contador que faz o decremento em 2 unidades. Então, eu posso tanto aumentar como diminuir, etc. Isso aqui, depende. Se fosse para contar, claro que não tem muita utilidade. Isso aqui é só um exercício, né, pessoal? Se você vai fazer, quer saber quantas vezes, quantas iterações houve, então é melhor você fazer x igual a x mais 1, y mais mais, para você ver quantas vezes você passou aqui dentro, tá? Nesse caso aqui, só se fosse um exercício que demandasse mesmo diminuir de 2 em 2 em alguma situação, e aqui você tem a saída que vai ter, e nós vamos ver isso daqui a pouco, tá? Mais um exemplo, aqui somando de 1 em mais 1, e aqui a gente tem a estrutura do while. Né? Trata-se de uma estrutura de repetição que pode ser utilizada quando o número de repetições necessários não for preenchido, determinado. Também aqui, no caso, né? É que aqui, olha, os comandos serão repetidos até a condição assumir um valor falso. A mesma coisa que o outro. A única coisa aqui, ó, a diferença desse tipo de estrutura é que o teste condicional ocorre no fim, certo? Então vamos supor que você vai começar a contar, a pegar as idades das pessoas lá. Então você vai abrir o programa, então vamos supor que você espera que apareça pelo menos um lá, né? Já tem certeza que virá, já tem alguém na sua frente. Então, fazer diferente. Imagina que você só vai abrir o programa quando você tiver certeza que tem alguém na sua frente ali na mesa. Então, apareceu alguém, então você abre o programa. Então ele já começa a fazer as perguntas. Só que ele só vai fazer a pergunta se você quer continuar ou não a cadastrar mais pessoas, dados das pessoas, no final, tá? Isso significa que as instruções presentes dentro do laço de repetição será executada, olha só que interessante, no mínimo uma vez, tá? Lá no do, deixa eu voltar aqui, né? No while, quer dizer, começando com while, se essa condição aqui for falsa, ele não entra dentro do laço, tá? Então, se eu colocasse aqui, ó, x, enquanto x for maior que y. Deixa eu ver aqui. Aqui é menor, né? Vai dar um erro aqui, precisa corrigir isso. Nesse caso aqui ele nem entra. X é maior que y? Não.
é menor, então ele nem entra aqui, né? Deixa eu ver se ele estava falando aqui. Ah, aqui, ó, legal, desculpa, não tá errado não, tá certo. Né, ó, no programa acima os comandos print, né, printf, x mais 1, não, deixa eu ver. Não foram executados. Deixa eu corrigir isso aqui. Sair daqui. Não foram executados, pois os valores iniciais de y e x, a condição é falsa. Logo, não ocorre a entrada na estrutura de repetição. Beleza? Não atendi esse critério, então não executa, ele já cai fora, tá? Nesse caso aqui é diferente. Ele tem o do. O que é do em inglês? É faça. Faça. Então ele vai fazer as instruções. Determina o início da execução antes de fazer o código. Então, se a gente voltasse aqui, ó, mesmo que esse código sendo essa condição não sendo aceita, ele faria isso. Que a hora que ele chegar aqui, somente nesse momento é que ele vai verificar a condição, vai ver que ela é falsa e vai sair, tá? Então você tem que tomar muito cuidado, né? Se eu tiver algum exercício em algum momento que tem while ou do, você tem que fazer, e você tem lá um resultado para você verificar um teste, por exemplo, né? Você tem que ver, olha, o do ele vai executar a primeira vez, tá? E depois ele sai fora. O while não. O while ele já verifica. Verificou que é falso, ele já não entra. Os comandos serão repetidos até a condição assumir o valor falso. Observe que no código acima, as instruções de programação dentro do laço serão executados pelo menos uma vez. Foi o que eu falei para vocês. Do, né? Faça e as instruções. Tá ok? E aqui nós temos um exemplo. Do vai printar na tela essa informação, vai fazer x igual a x mais 1, enquanto o x for diferente de 5. Tá? Depois que ele sai, ele vai falar o valor de x, depois que sair da estrutura é tanto. Certo? Bom, vamos fazer um teste então. Vou voltar aqui para o DevC++, já deixei as estruturas mais ou menos prontas. Tá? Então, deixa eu ver aqui onde que nós vamos. Aquele 1 para o decremento, certo? Considere x igual a 1 e y igual a 10. Faça um laço com while para que haja um decremento de 2 em 2 na variável y a cada iteração, enquanto y for maior que x. Tá? Então, vamos lá. Vamos criar as variáveis y e x. E vamos lá no nosso comando. While. Deixa eu aumentar aqui o espaço para ficar um pouco maior para vocês. Enquanto y for maior que x, a gente vai começar aqui com valores iniciais, né? Y igual a 10 e x igual a 1. Enquanto isso for verdadeiro, o que a gente vai fazer? Vamos voltar lá. Aqui. A gente vai printar o valor, né? Printf valor do que ele está colocando? De y é igual a... Nós vamos colocar ele aqui na frente. E depois a gente vai decrementá-lo. Y igual a y menos 2. Certo? Barra N, senão vai ficar tudo grudadinho, né? E já vou colocar aqui no final dy é e nós vamos
ver. Vamos ver se tem algum erro, né? Aparentemente não. Vamos rodar. E olha lá. Né? Ó, ele passou uma vez 10, 8, 2, 4. Desculpa. 10, 8, 6, 4, 2. Aí ele não mostrou mais, né? Porque a hora que ele decrementa 2, vai para 0. Né? Olha só, o valor dele ficou em 0. Ele decrementou, mas aí ele não voltou para o laço. Certo? Porque ele mostrou ali que ele verificou que o 2 era menor que o y era menor que 1, né? Que era o valor inicial aqui. Quando o y chega no 0, ele passa a ser y é maior que x? Não, é falso. Então ele não entra aqui. O while, né, só vai entrar aqui dentro desse conjunto de instruções se a resposta para essa pergunta aqui, né, for verdadeira. Tá? Sempre ele entra nas instruções se a resposta for verdadeira. Tudo bem? Então, nós fizemos o nosso primeiro programinha. Eu vou diminuir um pouco aqui a fonte. Deixa eu ver aqui. E aí você consegue ver ela toda para você. Você pode parar o vídeo e implementar. Certo? Já está salvo esse arquivo meu aqui. Bom, vamos continuar. Cadastro de dados para calcular a média de um conjunto de pessoas. Foi o que a gente comentou, né? Então, vamos fazer esse exemplo. Vamos colocar assim, ó, int resposta. E vamos usar o do while, tá? E vamos pegar aqui idade, contador, começa com 0, não tem ninguém ainda, e soma idade. Soma idade também começa com 0, não tem ninguém. Esse vai ser o somador. Ok? Então vamos lá, do e aqui while e a condição. Qual que vai ser a nossa condição? Enquanto resposta for diferente de 1. A gente vai definir que 1 é para continuar, certo? E aqui a gente termina com ponto e vírgula. Tá? Um continua, 0 sai. Então, vamos fazer essa pergunta aqui dentro, olha, no finalzinho já, né? Printf, você deseja continuar? Uma pergunta. E a gente coloca assim, ó, 1, sim. 2, não. Na realidade, poderia ser qualquer outro número, né? Mas vamos deixar assim. E aí a gente tem que pegar a resposta, certo? Scanf. Resp. Então, ok, aqui nós já resolvemos. Controlamos a entrada de dados que vai dizer se continuamos ou não, certo? Vai receber e vai continuar. Vamos testar, ver se tem algum erro aqui. Deixa eu ver o que é que ele está falando. Ah, tá faltando o int main aqui, olha. Não, é isso ou não? Não, tá aqui, int main. Ah, eu coloquei ponto e vírgula. Ok, deu certo. Vamos ver? Olha lá. Deseja continuar? Sim. Vou colocar 1. Ah, olha, ele não aceitou. Vamos ver aqui. Enquanto a resposta for igual a 1. Me desculpa. Igual a 1. É o que a gente está fazendo aqui, é igual a 1.
Deseja continuar? Sim. Olha lá. Sim. Desejo. 1 é sim. Sim, 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 sim. Ah, não quero mais não. 2. Aí ele sai fora. Tá? Funcionando. Me desculpa aqui. Então tá, o que a gente faz quando a gente passa aqui? Bom, primeira coisa, vamos contar quantas vezes eu passei aqui dentro. Como que a gente faz isso? Tá aqui, olha, contador. Contador mais ou contador igual a contador mais 1. Certo? Então já estou contando quantas vezes. Isso só vai me dizer quantas pessoas passaram por aqui. E aí eu tenho que perguntar a idade das pessoas. Então vamos lá. Printf /n, digite sua idade. Scanf, porcentagem de, vírgula, e comercial, idade. Vai pegar essa variável idade. Ok. Está pegando apenas a idade dessa pessoa. Mas eu quero somar todas as idades. Preciso somar todas as idades para depois dividir pela quantidade de pessoas que passaram no cadastro. Para eu ter a média de idade. Certo? Então, como que eu vou somar? Eu vou fazer um soma idade é igual a soma idade mais o quê? Mais 1? Não é mais 1, é mais idade. Né? Ele começa com 0 e cada vez, então vamos supor, a primeira pessoa tem 22 anos. Então ela coloca aqui, soma idade igual a soma idade. Quanto que vale soma idade? Horas, vai lá em cima ver. 0. 0 mais 22, 22. Então, soma idade é atualizado e passa a valer 22. Ok? Aí vem outra pessoa. Ah, ele tem 30. Quanto que está valendo soma idade? 22. Então, soma idade vai ser 22 mais 30. Vai para 52 e assim por diante. Então, essa variável, ela atualiza, ela pega o valor anterior dela, atualiza e atualiza... pega o valor anterior dela, soma o valor da idade da pessoa que está passando e se, vamos dizer assim, auto-atualiza. Certo? Vamos ver depois se deu certo, né? Isso tudo tem que acontecer aqui dentro, porque eu quero saber toda vez que eu passar dentro do laço. Mas o resultado final, a média, eu não vou ficar mostrando a média cada vez se eu não terminei. Então, a média eu mostro apenas uma vez. Então, fora do laço. Senão eu vou ficar mostrando isso toda vez. Tá? Como que eu vou mostrar? Vamos criar mais uma variável aqui. Média. Ele vai truncar. Mas vamos deixar assim. Vamos ver o que acontece. Para nós, se der uma média, não precisa ser exata, né? Vamos ver se ele vai aceitar. Porque é inteiro, né? Ele não vai deixar decimais. Então, vamos mostrar. Média vai ser o quê? A quantidade total das idades dividido pelo contador de pessoas que estava ali. Você poderia colocar outro nome ali também, tá? Conta pessoas, por exemplo, pelo contador. E agora vamos mostrar. Printf /n a média de idade foi porcentagem de para tantas pessoas, né? Então aqui a gente vai colocar média e contador. Quantas pessoas foram? Ponto e vírgula. Ok? Vou mostrar, a gente vai ver se tem alguns erros, tá? Mostra, aqui tá faltando vírgula. Vai mostrar a média, que vai ser calculado aqui. E vai mostrar quantas pessoas, que está sendo calculado aqui. Quantas pessoas passaram.
Vamos testar. Contador. Contador. Coloquei contador. Ok, parece que não teve erros. Vamos ver se está tudo certo, né? Digite sua idade. Então vamos lá, 22. Deseja continuar? Sim. Ixi, esse número tem que separar lá, né? Digite sua idade. 30. Deseja continuar? Não. Então, aqui, olha, a média da idade foi 26 para 2 pessoas. Legal? A gente teve 30 mais 22, deu 52. Né? Deu certinho, 26. Tá? Então, tá funcionando. Tá? Esse é um exemplo assim bem clássico, pessoal, dos exercícios que a gente que você costuma encontrar na literatura, né? Para trabalhar com esse tipo de laço. Tá? Então você tem aqui as instruções que você tem que fazer, contar, quais são as variáveis que você tem que utilizar para fazer os cálculos, e depois você tem uma pergunta para fazer, se você precisa continuar ou não. Isso é muito importante que aconteça. Tá? Vou colocar dois pontos aqui. Tá certo? Então, nós terminamos aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, você pode me perguntar depois. Não se esqueça que você tem uma lista de exercícios de 5 a 12 para fazer no final no PDF que está disponível lá no Moodle. Tá bom? Um bom trabalho para vocês e até mais.